Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História! Essa é a pequena e pacata, tranquila vila de La Gleize, no coração das Ardenas, na Bélgica. As montanhas, o campo e a floresta das Ardenas dão um ar bucólico e as pequenas casas mostram como é pacata a vida aqui. Mas La Gleize tem um ponto único e extremamente interessante e histórico. Aqui ficou uma testemunha do avanço alemão durante a Batalha das Ardenas em dezembro de 1944. Simplesmente o mais poderoso blindado alemão da Segunda Guerra, o King Tiger, ou Tigre 2. Vamos lá ver de perto. Até hoje, esse tanque atrai turistas da cidade. E a história dele é bem pitoresca, contrastando com esse monstro de metal. O tanque foi abandonado pelos alemães, a unidade que estava aqui era comandada pelo Joachim Peiper, um polêmico comandante de tanques das Waffen-SS. O Tiger ficou sem combustível, os alemães pararam a sua ofensiva nas Ardenas e aí resolveu-se abandonar não só esse tanque, muitos equipamentos, mais de 100 equipamentos, veículos, sejam tanques, caminhões blindados, motocicletas, foram abandonados pelos alemães e bateram em retirada diante do avanço americano na contraofensiva. E o King Tiger então foi deixado aqui. A população então assistiu à chegada dos americanos. Quando os americanos chegaram, eles começaram a rebocar todos os veículos que os alemães abandonaram. Inclusive esse King Tiger, que estava numa pequena represa aqui próximo. Os alemães tentavam jogá-lo dentro d'água para não ser mais utilizado. O tanque foi rebocado até aqui, próximo à igreja que está aqui. E quando os americanos se preparavam para levar o tanque embora, para ser destruído, derretido, enfim, virou ferro velho, uma senhora da padaria aqui da cidade chegou para o comandante americano e então ofereceu uma garrafa de conhaque em troca do tanque. Os americanos deixaram o King Tiger e ele está aí desde aquela época. Hoje ele faz parte da história da cidade, deu origem ao Museu Dezembro de 44, que é um dos museus mais ricos em termos de equipamento original, pois os alemães não abandonaram apenas o King Tiger, abandonaram uniformes, documentos, diários, capacetes, armas. E a visita ao museu é muito legal porque você tem pedaços da história ali preservados. O Tiger hoje chama a atenção e La Gleize agradece a chegada dos turistas que aqui deixam o seu dinheiro. Vamos conferir aqui como que é esse tanque. Ele tem marcas de guerra, obviamente. Isso foram impactos diretos e aí dá para você ver como a blindagem era poderosa. O canhão 88. E todos podem chegar, ver, admirar, fotografar esse monstro de metal. La Gleize ficou famosa por conta do tanque. A história do avanço, no entanto, dos alemães pelas Ardenas foi, para os alemães, algo muito traumático. Um esforço inútil, ceifou milhares de vidas, aterrorizou as populações das Ardenas e não levou a nada. Esse tanque testemunha esse esforço inútil. Em dezembro de 1944 e janeiro de 1945, os alemães, sob o comando do Marechal de Campo von Rundstedt, tentaram montar uma contraofensiva definitiva contra os aliados, com o objetivo de expulsá-los das Ardenas. Essa luta ficou conhecida como a Batalha do Bulge. Os confrontos ocorreram na Bélgica, e esta foi a maior operação militar em solo belga durante a Segunda Guerra Mundial. No centro dos eventos históricos está a cidade de Bastogne, mas as marcas dos combates estão por toda parte, em locais como Elsenborn Camp, La Gleize, Bagnères 44 e La Roche-en-Ardenne. Essa batalha, também conhecida como Ofensiva das Ardenas, foi a última grande campanha ofensiva alemã na frente ocidental durante a Segunda Guerra. A ofensiva
Iniciou-se em 16 de dezembro de 44 e durou até 25 de janeiro de 1945, sendo lançada através da região de floresta das Ardenas, entre a Bélgica e Luxemburgo. Os principais objetivos militares alemães eram negar o uso do porto belga de Antuérpia aos aliados e dividir as linhas aliadas. A Batalha do Bulge permanece entre as batalhas mais importantes da guerra, pois marcou a última grande ofensiva tentada pelas potências do eixo. Após sua derrota, a Alemanha recuaria para o restante da guerra. Os ataques das unidades de infantaria do 6º Exército Panzer no norte se saíram mal por causa da resistência inesperadamente feroz da 2ª e da 90ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. O grupo de combate Piper, à frente do 6º Exército Panzer de Sepp Dietrich, havia sido designado para tomar a estrada entre Lochheim e Lochheim-Margraben, uma rota importante através da passagem do Lochheim. No entanto, com a passagem fechada, as forças de Piper foram redirecionadas através de Lanzerat. Joachim Piper era considerado um soldado exemplar e um herói dentro da Alemanha nazista. Ele comandava também a guarda pessoal de Adolf Hitler e era íntimo de Himmler, o que não o impediu de estar na frente de batalha em um momento tão decisivo, comandando o grupo de blindados da Waffen-SS. No dia 17 de dezembro, Piper estava perto do povoado de Bauenz, na altura do Meicano, próximo à cidade de Malmedy, quando encontrou elementos do 285º Batalhão de Observação de Artilharia de Campanha da 7ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. Rapidamente dominando os americanos e não querendo perder tempo, Piper seguiu em frente, deixando o problema para o seu comandante, que simplesmente mandou executar mais de 80 prisioneiros de guerra americanos. Na madrugada de 19 de dezembro, Joachim Piper surpreendeu os defensores americanos da pequena cidade de Stoumont, enviando infantaria do 2º Regimento Panzer Grenadier SS em um ataque, juntamente com uma companhia de paraquedistas. Após uma batalha de 2 horas contra um batalhão de tanques americanos, Piper finalmente capturou Stoumont. Após os contra-ataques americanos falharem, Piper soube que seus reforços haviam sido direcionados para se reunir na vila de La Gleize, a leste, e se retirou, deixando americanos e alemães feridos no castelo de Freudencourt. A igreja de La Gleize também foi atingida durante a batalha. O seu telhado foi rompido por um impacto direto. A cidade foi muito marcada, o combate aqui foi um combate feroz. Mas foi o ponto máximo do avanço alemão nessa cidade, em direção ao objetivo que eles pretendiam, que era chegar até Antuérpia, mas ficaram muito longe disso. A ofensiva alemã, quando começou, os recursos que eles tinham eram apenas 30% do necessário para atingir um objetivo tão ambicioso como a conquista da Antuérpia e a separação das forças aliadas. Mais um dos delírios de Hitler. Em 22 de dezembro, os americanos bombardearam o grupo de Piper, e embora os alemães tivessem ficado sem comida e praticamente sem combustível, eles continuaram a lutar. Apesar da sua vitória em Stoumont e da estrada aparentemente aberta à frente, Piper agora estava indefeso e sabia disso. Ordenou então que seus homens formassem um círculo defensivo ao redor da área de Stoumont e La Gleize e aguardassem um avanço que restauraria suas linhas de suprimento. Em La Gleize, Piper montou defesas à espera deste socorro. Então uma coluna de tanques M4 Sherman do 3º Regimento Blindado enfrentou os tanques Tigres da coluna de Piper, especialmente o tanque 221 e o tanque 213, King Tigers, ou seja, Tigres 2, que defendiam a entrada leste de La Gleize. Estes gigantes foram nocauteados em posição de defesa na periferia da cidade, perto das estruturas que constituíam uma fazenda, bem como um grande presbitério de pedra perto da igreja de La Gleize, onde hoje está o Museu Dezembro de 1944. Estes tanques foram encarregados de guardar as passagens leste e sudeste. Os tiros iniciais foram precisos, infligindo perdas dos alemães nos veículos da frente da coluna americana. Mas estes não recuaram. O fogo de retorno foi obstinável e implacável, e um Sherman conseguiu
atingir o mecanismo de travessia do Tiger 221. E a partir dali o tanque estava condenado. O mesmo acontecendo com o tanque 123, que foi abandonado pela tripulação. Isto é só um exemplo do que ocorreu em La Gleize. Em 24 de dezembro, Piper abandonou seus veículos e recuou os homens restantes. Alemães, feridos e prisioneiros americanos também foram deixados para trás. De acordo com Piper, 717 homens retornaram às linhas alemãs dos 3.000 que estavam sob seu comando no início da operação. Quando se pensa a Batalha do Bulge, trata-se inevitavelmente do heroísmo das tropas americanas cercadas em Bastogne, que a gente já contou, inclusive aqui em outros programas. Mas do ponto de vista alemão, o grande impulso e o esforço principal tiveram que se concentrar nas florestas do norte das Ardenas. Bastogne era apenas uma questão secundária, que deveria ser contornada sem demora, com outras forças de resistência. A ponta de lança da ofensiva repousava assim sobre a primeira divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, na qual o lendário comandante Obersturmbannführer e Joachim Piper comandava o regimento. Ao final, cercados por forças americanas em La Gleize, quase 800 sobreviventes do 1º Panzer SS, liderados por Piper, fugiram na véspera do Natal, deixando para trás 135 veículos blindados, inclusive o King Tiger de 69 toneladas, que ainda está em frente ao museu. É este fracasso que é considerado hoje como a principal causa da derrota da Alemanha na Batalha das Ardenas. Costuma-se dizer que se os americanos venceram a Batalha do Bulge em Bastogne, os alemães a perderam em La Gleize. O ponto de inversão da batalha, o lugar onde os alemães jogaram o seu peso e foram detidos, ficou marcado não em Bastogne, mas La Gleize. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade e as marcas da guerra que estão ali. Dezembro de 44 ficou marcado na história de dois países, dos Estados Unidos e da Bélgica, mas também marcado na história de um outro país, da Alemanha. Esta é a floresta das Ardenas. Passar por essas pequenas estradas vicinais que cortam a floresta é um verdadeiro passeio na história. Por estes mesmos caminhos, em 1945, os alemães de Adolf Hitler tentaram uma última cartada, mas o esforço deles foi em vão. Hoje vamos visitar a cidade, ou melhor, a aldeia de La Gleize, aonde esse esforço foi detido. La Gleize é uma vila da Valônia e um distrito do município de Stoumont, localizado na província de Liège, na Bélgica. Hoje, com uma população de 1.249 habitantes, depende basicamente da agricultura. A igreja local, estilo românico, também é um marco turístico. Mas a pequena La Gleize ficou conhecida mundialmente por conta da feroz luta que foi travada em suas ruas e nas suas cercanias no final de 1944, durante a Batalha do Bulge, ou seja, a Batalha das Ardenas. As marcas estão por todos os lados na vila, mas a grande referência é o tanque Tigre II, que está parado no mesmo local desde o final da Segunda Guerra e atrai a atenção de todos. A visita aqui a La Gleize e ao museu, ao tanque Tiger, sempre impressiona. Você aprende um pouco mais da história visitando essa pequena cidade e conversando com essa testemunha. A história é contada também através dos vestígios e dos objetos dos que aqui lutaram. E é uma forma de reviver e honrar essa história para que ela nunca mais aconteça. Com tanta luta ao redor dentro da pequena La Gleize, é natural que o museu ali localizado, o Museu Dezembro de 44, seja um dos museus mais ricos de toda a Bélgica. O museu reúne uma coleção de uniformes, medalhas, documentos, equipamentos, que formam uma coleção única na Europa. Vamos dar uma olhada no Museu Dezembro de 44.
O museu narra com precisão esses trágicos eventos e oferece aos visitantes a chance de ver uma das coleções mais importantes da Europa. A impressionante quantidade de material exposta no museu foi encontrada em sua maior parte nos arredores da própria vila de La Gleize. Assim, a história e o patrimônio são guardados para o futuro. Localizado no campo de batalha, onde centenas de soldados americanos e alemães perderam a vida, o Museu Dezembro de 1944 é um lugar para homenagear e lembrar seu sacrifício. Vamos então entrar agora no Museu Dezembro de 1944. A visita começa por aqui. Esse é o terreno das Ardenas. Uniformes alemães, equipamento alemão. Aqui as tropas envolvidas e o uniforme do comandante das tropas, Gustav Knittel. Nessa operação, vocês se lembram, os alemães enviaram soldados infiltrados, disfarçados de americanos, em meio às tropas inimigas, no caso, em meio às tropas americanas. A última operação Airborne foi essa dos alemães, alguns disfarçados de americanos. Uma operação suicida, porque ser capturado atrás das linhas inimigas com o uniforme inimigo, você é acusado de espionagem e sumariamente fuzilado. Uniformes americanos, uniforme dos alemães, com o padrão de camuflagem que eles usaram no final da guerra nessa região. A população aqui dessa pequena cidade de La Gleize, ela foi juntando esses materiais, porque os alemães iam ou sendo atingidos ou batendo em retirada de uma maneira apressada, e o resultado é que eles deixaram muito material para trás. E esse material está exposto aqui. Por exemplo, um Panzerfaust na caixa. Quando está na caixa vale mais, como diriam os colecionadores, né? Tudo isso foi deixado para trás pelos alemães em retirada ao fim da ofensiva. Então o material, como eu disse, do ponto de vista histórico, ele tem um imenso valor. Nessa seção do museu estão os objetos desenterrados e que não estavam em condições de serem expostos em displays ou dioramas, mas que dão uma amostra da quantidade de material deixado pelos guerreiros, pelos soldados, tanto alemães quanto americanos, que estiveram envolvidos na luta aqui em La Gleize ou na luta aqui nas Ardenas. É impressionante a quantidade e o tipo de objetos, desde objetos pessoais, como até capacetes, armas, etc. Mas são muitos, mas muitos objetos que foram descartados ou abandonados no campo de batalha e depois reunidos pelos habitantes aqui de La Gleize. Inclusive um moderno fuzil de assalto alemão só usado no final da guerra. A quantidade de material nos arredores da cidade é realmente impressionante. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa visita aqui a La Gleize, ao tanque King Tiger e ao Museu Dezembro de 44. Não se esqueça que você pode fazer esse roteiro conosco. Todos os anos eu tenho 2 grupos, um em junho, um em setembro, para visitarmos aqui Bastogne, essa região das Ardenas, a Normandia, a linha Maginot e todo o roteiro que eu faço sempre. Garanta o seu lugar, entre em contato o mais rápido possível. Está aqui o nosso WhatsApp e você vai poder testemunhar de perto a história, tocar, ver, sentir como é que foi a luta aqui nas Ardenas. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós, e
e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da nossa promoção do canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais!